Pessoal, nessa aula nós vamos iniciar uma parte que ela é essencial na construção do TCC de vocês, que são os elementos de caracterização da pesquisa, né? Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar os elementos que vão dar sustentação a todo o raciocínio científico de vocês, que seria a área, o tema e o problema, tá? Então pensem como esse processo, né, dos elementos de caracterização, pense ele como uma trajetória, como se fosse um caminho, tá? Então, nesse caminho, nessa trajetória, a primeira coisa que vocês têm que definir na hora de pensar no projeto de pesquisa, no projeto de TCC de vocês, é definir a área. Tá? Mas o que é a área, professor? O que é essa área de pesquisa? Bom, gente, a área é o campo amplo do conhecimento. É como se fosse o guarda-chuva, onde vai caber as linhas de pesquisa, os objetivos de estudo e interesse de vocês. Então, ela vai abranger tudo isso. Né? Então, por exemplo, né, saúde pública é uma área. Né? Eu posso ter interesse em estudar saúde pública, estudar infectologia, endocrinologia, farmacologia, educação médica. Perceba que a área ela pode estar relacionada a uma área do conhecimento ou ela pode estar associada a um determinado agravo à saúde, como por exemplo, uma área do conhecimento uma área de pesquisa pode ser diabetes. Ah, eu queria estudar diabetes, então é uma área. Eu poderia querer estudar obesidade, então é uma área também, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que definir antes de começar é definir a área de pesquisa. E como é que eu escolho a área de pesquisa? Como é que você, né, escolhe a área de pesquisa? Bom, para escolher a área de pesquisa, eu sugiro vocês considerarem três coisas principais. Primeiro, afinidade, tá bom? Vocês têm afinidade por qual área? Escolham uma área pela qual você tem afinidade, afinidade pessoal, afinidade profissional. Por exemplo, você tem interesse em seguir essa área, né, profissionalmente, mas isso não é restrito, tá bom? Ah, não, eu quero seguir uma área, mas aqui no TCC eu queria trabalhar em uma área específica, tá bom? Então, a primeira coisa é ver isso. Qual é a afinidade que vocês têm, né? Afinidade por uma determinada área específica. Depois é verificar a área de atuação, né, e sua futura especialidade. É uma questão a se observar também. Por exemplo, eu quero seguir na área de cardiologia. Então, por exemplo, você pode escolher uma área relacionada à cardiologia. Pode ser cardiologia geral, pode ser hipertensão, doença cardiovascular, certo? Então, você pode escolher uma área nesse sentido. E depois, também é importante, você tem que verificar se você tem disponibilidade de orientação. Muitas vezes, por exemplo, eu queria trabalhar com biologia molecular, mas tem alguém disponível para orientação e eu tenho infraestrutura para trabalhar com biologia molecular, então tem que verificar isso. Eu queria trabalhar com farmacogenética, tem alguém, né, disponível para orientar a farmacogenética, então é importante vocês verificarem isso. E aí também não adianta só escolher a área porque gosta, né? Se você não tem um orientador e nem recursos para que você consiga executar essa pesquisa, tá bom? Então o primeiro ponto é isso. O primeiro ponto é você escolher qual é a área de interesse. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês nesse momento, queria que vocês anotassem aí qual é a área de interesse para fazer o TCC, né? Qual é a área que você realmente desperta interesse, que você quer colocar como sendo o ponto de partida para a sua pesquisa, né? Se você não tem uma área, tá, tem uma ou duas áreas, coloca aí quais são as duas áreas, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Ok, você escolheu a área, o próximo passo é você definir o tema, tá? Então você escolheu a área e aí agora você vai definir o seu tema de pesquisa. O que é o tema de pesquisa? O tema de pesquisa já é um recorte um pouco mais específico dentro da sua área. Então você escolheu a área e aí depois você vai fazer um recorte,
uma delimitação. É como se fosse um foco de interesse. Você vai delimitar qual é o seu interesse dentro daquela área. Dentro da cardiologia, qual o seu interesse? Dentro de obesidade, qual o seu interesse? Dentro de doenças infecciosas, de leishmaniose, qual o seu interesse? Então, o seu interesse ele pode ser amplo, tá bom? Ele tem que ser relevante, é importante que seja original e principalmente que ela seja viável, tá bom? Então, como é que eu vou, da mesma forma que eu escolhi a área, como é que eu vou escolher a minha temática? Primeiro, ela tem que estar dentro da área de interesse, né? Então, sempre você pode fazer essa pergunta. Dentro da minha área, o que é que realmente me interessa? Eu sou da área de produtos naturais, tem uma área. Dentro da área de produtos naturais, eu queria trabalhar com produtos naturais, avaliação farmacológica de produtos naturais da Amazônia. Tá? Então, eu já delimitei a minha temática, produtos naturais da Amazônia. Eu queria trabalhar com diabetes. Dentro de diabetes, eu queria trabalhar com fatores associados a diabetes em idosos, tá? Então, isso daí é uma temática. Então, ao escolher, né, você vai ver aquilo que desperta o seu interesse, porque lembra, você vai estar trabalhando 1,5, 2 anos com esse trabalho, então tem que ser algo que te interessa. E é importante isso, quando você define um tema que te interessa, se por acaso tiver um problema no próximo passo, que é a pergunta, você pode voltar para trás, continuar no teu tema de interesse, só mudando a pergunta de pesquisa, né? A gente já viu também lá nas primeiras aulas como que você pode utilizar a inteligência artificial para estar ajudando a definir área, a definir tema e outras partes do seu TCC. Então, se você tiver alguma dificuldade na hora de construir, de estruturar essa área, esse tema e as partes subsequentes, você pode estar pedindo auxílio aí de alguma ferramenta de inteligência artificial, tá bom? Então é isso. Você tem que verificar se a temática que você está escolhendo, ela faz sentido, ela tem tempo, tem recursos, tem acesso aos dados, né? E aí, né? E aí, depois que você tiver tudo isso estruturado, aí você já está meio caminho andado aí para a construção do seu projeto de TCC. Olha, vejam esse exemplo aqui. Então, por exemplo, vamos supor que você escolheu uma área, a área seja obesidade. Eu gosto de trabalhar com obesidade, eu queria, né, desenvolver pesquisas na área de obesidade. Só que obesidade é muito amplo, gente. Eu posso trabalhar com fisiopatologia da obesidade, eu posso trabalhar com fatores associados ao desenvolvimento de obesidade, eu posso trabalhar relação entre saúde mental e obesidade. Isso tudo são possíveis temas, né? Ou eu posso trabalhar com comportamento sedentário e obesidade, né? É uma possibilidade também. Então tem várias possibilidades aí, né, de se trabalhar com uma mesma temática, né? Com uma mesma temática. Então, por exemplo, aqui, ó, comportamento sedentário e obesidade. Qual é a área? Obesidade. O tema, comportamento sedentário. Então, eu afunilei. Vocês estão entendendo? Eu afunilei para algo. Dentro de obesidade, eu quero estudar como que o comportamento sedentário ele vai influenciar na obesidade. Eu poderia querer estudar qual a fisiopatologia da obesidade. Eu poderia querer estudar quais os fatores associados ao desenvolvimento de obesidade. Eu queria estudar, por exemplo, a prevalência de obesidade na atenção primária. Então, isso tudo são temáticas, tá bom? Entenderam isso daqui? Entenderam o que é área? Entenderam o que é tema? Pois bem, eu queria que vocês agora, tá, colocassem aí qual é o tema de pesquisa de vocês. Com base na área que vocês escolheram, eu queria que vocês sugerissem aí, né, uma ideia de tema que vocês poderiam estar trabalhando dentro do TCC de vocês, ok? Bom, depois que você define o tema de pesquisa, aí nós vamos para o próximo ponto do caminho, que é o problema. Então vem a área, tema e agora o problema.
O que é o problema, gente? É a pergunta que você tem. O problema nada mais é do que a pergunta central do seu projeto de pesquisa. Ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, tá bom? E ela tem que ser respondida através do método científico. Se eu tenho uma pergunta e eu não consigo responder essa pergunta através do método científico, então ela não é um problema de pesquisa, tá bom? Então, o problema de pesquisa é uma pergunta. Muitas pessoas chamam de pergunta de pesquisa, questão de pesquisa, problema, é tudo a mesma coisa, né? Deixando claro para vocês que ela precisa ser bastante objetiva e bastante clara, tá bom? Por quê? Porque a pergunta, ela vai servir para estar delimitando quais são os sujeitos da pesquisa, eu tenho que delimitar qual é o tempo, qual é o espaço. Ela tem que estar bem estruturada e ela tem que estar bem específica, tá bom? Como é que você vai escolher uma pergunta de pesquisa, né? Como que você escolhe uma pergunta de pesquisa? Primeiro, analisar a literatura. Então, nós já tivemos uma aula sobre busca da literatura e é importante que vocês comecem a ler artigos, fazer uma busca geral para entender essa temática. Vamos dizer que você tem uma determinada pergunta, já vou mostrar para vocês, né, um exemplo, né, de pergunta de pesquisa, né? Vamos supor que você tem uma pergunta de pesquisa. Essa pergunta de pesquisa, né, ela precisa ser validada, tá certo? E aí, para ser validada, você tem que ir na literatura para ver se alguém não já respondeu essa pergunta. Então, uma boa forma de estar buscando perguntas dentro de uma área, dentro de uma temática, é ir para o PubMed, é ir para as bases de dados, porque você coloca lá, por exemplo, eu queria uma pergunta na área de obesidade e sedentarismo. Coloca lá, obesidade e sedentarismo, e veja, né, o que é que se tem, o que é que já foi pesquisado e o que é que está faltando pesquisar naquela área. Também você pode utilizar também as ferramentas de inteligência artificial, né? Pedir para a ferramenta sugerir perguntas de pesquisa baseado na sua temática de interesse, né? Considerando novidade, interesse, né? A relevância, você pode pedir isso para ela, né? Eu vou passar para vocês, né? Já falei isso para vocês, um checklist, né? De alguns comandos que eu utilizo para esses pontos que vocês podem estar utilizando também. E depois é importante você se certificar de que essa pergunta ela vai ser viável dentro do tempo e dentro dos recursos que você tem, tá? Aqui, ó, de forma mais detalhada, eu vou mostrar os critérios de Hurley, né? Que está lá no livro Delineamento da Pesquisa Clínica, que inclusive esse livro está disponibilizado, tá bom, gente, para vocês. Esse livro está disponibilizado lá na pasta de vocês, é importante que vocês leiam ele de forma a se aprofundar nesse conteúdo. Mas, basicamente, para que você tenha uma boa pergunta de pesquisa, é preciso que você leve em consideração esses critérios. Uma pergunta de pesquisa, ela precisa ser factível, ela precisa ser interessante, ela precisa ser nova, ela precisa ser ética e ela precisa ser relevante, tá? É importante sempre você considerar esses 5 critérios, esses 5 parâmetros. Como assim, professor? O que é que significa cada um desses critérios aí? Então, assim, ó, primeira coisa, veja se a sua pergunta de pesquisa ela é factível. Então veja se a sua pergunta de pesquisa ela é factível. Como assim? Será se você vai ter acesso aos sujeitos da pesquisa em número adequado? Vamos supor, eu queria realizar a minha pesquisa lá no hospital X, né? E aí nesse hospital eu vou fazer meu estudo com os pacientes que, né, são atendidos. Será se eu vou ter número suficiente, né, com base no meu cálculo amostral, que vocês vão aprender isso quando vocês estiverem quando vocês estiverem vendo o método? Será se com base
nesse número, cálculo amostral, eu vou ter um número suficiente de sujeitos, de amostra, né, para fazer a minha pesquisa? Outra coisa, eu vou fazer a minha pesquisa com prontuário. Será que eu vou conseguir ter acesso a esse prontuário? Será se no prontuário tem as informações que eu preciso para executar a minha pesquisa? Será se a administração ela vai me permitir acesso a esse formulário? Então, por isso que é importante, antes mesmo de você começar a escrever seu projeto, quando você pensar na sua pergunta, verifique se você consegue ter acesso aos elementos, aos sujeitos da pesquisa ou às informações do sujeito da pesquisa que você vai precisar para desenvolver. Eu vou fazer minha pesquisa com dados do DataSUS. Será que lá no DataSUS eu tenho as informações necessárias para responder minha pergunta ou eu vou ter que mudar minha pergunta? Eu quero fazer minha pesquisa laboratorial com célula. Você tem acesso à célula que você precisa para executar essa sua pesquisa? Então, isso é muito importante. Depois, gente, precisa ter domínio técnico adequado. Eu vou fazer um estudo epidemiológico. Você, seu orientador, alguém da equipe, tem domínio sobre epidemiologia, os conceitos de epidemiologia, testes estatísticos necessários para a epidemiologia. Eu queria fazer um estudo qualitativo. Você sabe realizar um estudo qualitativo? O seu orientador, co-orientador, alguém da equipe sabe realizar um estudo qualitativo? Então, na hora de fazer uma pergunta, pensar numa pergunta, você tem que levar em consideração isso. Tem que levar em consideração o tempo, né? Você vai ter ali um ano e meio para executar seu projeto de TCC. Então você tem que fazer um projeto que seja possível executar dentro desse período, né? Eu lembro que lá no início, né, do curso, um aluno me convidou, né, para orientar o TCC. Eu perguntei, tá, mas qual é a sua ideia de projeto? Ele disse, professor, eu queria fazer um trabalho para investigar se existe associação entre o uso de anticoncepcional e o desenvolvimento de doença cardiovascular. Né? Aí eu disse, como é que você quer fazer isso? Eu estava pensando em acompanhar, né, paciente, né, mulheres que usam anticoncepcional e ver se elas desenvolvem, né, doença cardiovascular. Eu digo, olha, para fazer um estudo desse demora muito tempo para você ver se vai ter esse efeito. Demora 5 anos, 10 anos. E você precisa fazer o seu TCC em 1 ano, tá bom? Então tem que verificar isso. O tempo que eu tenho é suficiente para executar, responder a pergunta que eu estou planejando? Eu tenho recursos financeiros suficientes? Tem projetos que são mais caros. Por exemplo, se você for fazer pesquisa laboratorial, precisa comprar material de laboratório, meio de cultura, reagente químico, testes, né, para fazer testes bioquímicos, etc. Então, você tem recurso para executar o projeto que você deseja, né? Então, tem que pensar nisso. Geralmente, um projeto que eu vou fazer utilizando o banco de dados, então é um projeto que exige menos recursos. E depois, o escopo. Eu sempre sugiro que você faça uma pergunta que você consiga manejar o escopo, os objetivos da sua pergunta. Eu sempre recomendo que você tenha objetivos complexos, mas que tenha a possibilidade de executar objetivos simples e mesmo assim o seu trabalho consiga ser realizado, porque isso vai influenciar no impacto da sua publicação, tá? Então, um ponto central é verifique se sua questão ela é factível, se ela pode ser executada. Depois, você tem que verificar se a sua pergunta ela é interessante. Se o seu problema de pesquisa, a sua questão de pesquisa ela é interessante. Interessante para quem, professor? Se ela é interessante para você. Ela estimula você. Você gosta de trabalhar com aquilo. O seu orientador gosta de trabalhar com aquilo. Os seus colaboradores, co-orientador. Então, a pergunta ela tem que ser estimulante para você e para seus colaboradores. Porque lembre, você vai passar ali alguns anos executando essa pesquisa. Então você tem que gostar. Além disso, ela tem que ser nova.
ela não precisa ser hiper mega inovadora, porque você está fazendo um TCC, mas precisa fornecer achados novos. Você precisa encontrar algo que não foi ainda mostrado na literatura científica, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma pesquisa na literatura para ver se alguém já fez isso, se alguém já trabalhou com isso, né? Então, um ponto importante é esse. Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa para confirmar algo, para refutar. Alguém fez uma pesquisa e você diz, não, essa metodologia ela está equivocada, né? Eu vou fazer uma outra mostrando que os resultados eles estão incorretos. Ou uma pesquisa para complementar algo que já foi feito. Você também pode ter uma pergunta que pode levar você a uma inovação, desenvolvimento de um novo material, desenvolvimento de um novo processo, desenvolvimento de uma nova metodologia clínica, desenvolvimento de um novo fármaco, tá? Então você pensa nisso. Então, pense sempre na pergunta de vocês, ela tem que ser inovadora. Não precisa ser hiper mega inovadora, mas precisa ser um achado novo, tá bom? Algo que alguém nunca fez. Outro ponto importante também que vocês devem observar são as questões éticas do estudo de vocês, né? O estudo de vocês, a pergunta que você está propondo, ela, por acaso, ela vai oferecer algum risco para os sujeitos, para a sociedade, para o meio ambiente, para animais? Vai correr algum risco? Se sim, você precisa submeter seu projeto ao comitê de ética. Se você estiver trabalhando com seres humanos, a professora Michele vai mostrar isso com mais clareza, né? Se você estiver trabalhando com seres humanos, né? Se você, no seu trabalho, você tiver acesso a qualquer dado que envolva dados pessoais de seres humanos, você tem que submeter o seu projeto na Plataforma Brasil para análise do Comitê de Ética. Se você for trabalhar com animais, células animais, você tem que submeter seu trabalho à Comissão de Ética em Animais. Né? Se você for trabalhar com patrimônio genético, plantas, animais que pertencem ao Brasil, você tem que submeter seu projeto ao SIGEM, né? Que é o Sistema de Gerenciamento Sistema de Gerenciamento de Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado do Brasil, tá? Então tem que sempre avaliar isso. Meu projeto, minha pergunta, ele está seguindo as questões éticas? E depois, gente, o seu projeto ele precisa ser relevante, tá bom? O projeto ele precisa ser relevante. Ele precisa ter um impacto. Qual é o impacto que o seu projeto vai ter para a sociedade, para a clínica, né? O que ele vai trazer de novo? O que ele vai influenciar no futuro, os resultados? Então, sempre pensar nisso, ok? Além desses 5 pontos que são definidos pelos critérios de Hurley, né? É importante também que a questão de pesquisa de vocês, ela seja específica. A pergunta, ela tem que estar delimitada, tá bom? Você consegue pense assim, você consegue visualizar as etapas da sua proposta? Etapa por etapa, você é palpável ou não? É muito abstrato. Se for abstrato, então não é pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa você tem que saber, né? Onde começar, como começar, quando, quais são os sujeitos envolvidos. Então tem que arrumar tudo isso daí. Né? Vejam só esse exemplo aqui ó, que eu vou mostrar para vocês. Então, partindo daquela ideia, né? Eu tenho uma área, a área é o que é? Obesidade. Né? O tema, comportamento sedentário. Problema, qual a associação entre tempo de tela diário e prevalência de obesidade em adolescentes de escolas públicas de Imperatriz? Viu? Percebam que está bem delimitado. Eu tenho um tema, qual é? Comportamento sedentário e obesidade. De comportamento sedentário e obesidade, eu poderia ver vários problemas de pesquisa, mas eu escolhi isso. Eu quero ver o quê? Se existe uma associação entre tempo de tela diário, certo? Tempo de tela diário, que é
um comportamento sedentário e prevalência de obesidade. Em quem? Em adolescentes. Poderia ser em adultos, em idosos, em crianças. Em escolas públicas, poderia ser em uma única escola, poderia ser em escolas privadas, poderia ser em todas as escolas de Imperatriz, nas escolas do Maranhão, mas aí, ó, fui delimitando. E de Imperatriz, tá bom? Essa pergunta, gente, aí eu queria que vocês se atentassem bem a isso, porque ela tem que ser executada. Por exemplo, se eu falo que eu vou ver associação de tempo de tela e a relação entre é, é, tempo de tela e prevalência de obesidade em adolescentes de escolas públicas de Imperatriz, a amostra que eu tenho que pegar, ela tem que representar adolescentes de escolas públicas de Imperatriz. Se eu digo assim, eu quero avaliar qual é a prevalência de obesidade em Imperatriz, então eu tenho que ver qual é a minha amostra tem que representar as pessoas de Imperatriz. Muitas vezes acontece o seguinte, você disse assim, meu estudo é avaliar o perfil epidemiológico de diabetes em Imperatriz. Aí quando a pessoa vai fazer o delineamento experimental dela, ela faz a amostragem em uma UBS, em uma unidade básica de saúde. A pergunta está dizendo que ela vai avaliar a Imperatriz. Só que no delineamento experimental dela, ela só fez na UBS. A UBS representa a Imperatriz? Não, não representa a Imperatriz, tá? Por quê? Porque dependendo do local da UBS, eu vou ter diferenças da população, né, o perfil socioeconômico, cultural da população. Eu vou ter essa diferença. O número também não é representativo de Imperatriz. O mais correto nessa situação seria você dizer qual o perfil epidemiológico de diabetes na unidade, em uma unidade básica de saúde de Imperatriz. Aí sim, está correto. Tá bom? Deu para entender? Então é importante você delimitar e definir muito bem a pergunta de pesquisa de vocês. A pergunta de pesquisa ela é central. É ela que vai dizer quais são seus objetivos, ela vai definir quais são os seus métodos, o método que você vai executar para você achar as respostas que você está procurando. Se você erra na pergunta, você vai errar todo o seu projeto. Então, o primeiro ponto é escolha uma pergunta de pesquisa e depois você tem que validar essa pergunta de pesquisa, tá bom? Então, pensando nisso, eu queria que vocês dissessem agora qual é o problema de pesquisa de vocês, qual é a pergunta de pesquisa de vocês, tá bom? Ok? Então, eh, hoje, né, nessa aula, nós vimos que nós devemos sair de algo mais amplo, que é a área, até chegar em algo mais específico, que é o meu problema de pesquisa. Esse aqui é o caminho lógico que você deve seguir, né? Vão ter outras etapas aqui que nós vamos ver na nossa próxima aula.